da gente trazer a Leila para conversar dentro da nossa aula de gestão de projetos. Quem quiser fazer perguntinha, já deixa ali, já joga ali no chat, no nosso chat ali, que no final eu vou passar para a Leila as perguntas, tá? Os contatos, vocês viram que eu deixei lá no feed, todos os contatos, e no final a gente dá uma reforçada, beleza? Leila, são todos seus. Beleza, então deixa eu colocar aqui para compartilhar a tela, né? Daí fica mais fácil. Então vamos lá. Está vendo a tela? Estamos vendo você. Ainda não. Está carregando. Agora sim. Aí, estamos te vendo. Estamos vendo a tela, aliás. Agora sim. Bora? Vamos lá. Bora lá. Até 8h. Vou fazer até umas 8h20, mais ou menos. Daí a gente deixa aí uns 10 minutinhos para fazer pergunta, né? Que vai até 8h30 a aula. Beleza? Então, gente, boa noite. Então, quero agradecer aí pelo convite, Lise, mais uma vez. É sempre um prazer, né? Estar palestrando, estar junto com você. É um momento tão gostoso de compartilhar conhecimento. E principalmente, em especial hoje, como eu vou falar para a turma de projetos, então meu coração palpita mais ainda, né? Porque eu venho dessa área, né? Então, e hoje vai ser, assim, duplo, vamos dizer assim, o prazer de estar palestrando aí para a turma. Então, pessoal, eu vou falar sobre liderança tóxica versus liderança inspiradora. Ou seja, a sua inteligência emocional. Qualquer coisa, mas podem me... Leila, só tá caindo o teu áudio. Então, já passei por Votorantins, Paipa Coca-Cola, a Rumo, né, antiga LL, várias indústrias aí, ou mais outras. Eu passei por diversas áreas, então eu sou apaixonada por indústria, apaixonada por projetos, e principalmente essa parte aí de melhoria de processos, ok? Publico artigos no LinkedIn e já publiquei em sites também, como Terra, a revista Melhor Gestão de Pessoas, a RH Online, revista Empresários, Administradores, Log Web, LinkedIn, Profissionais TI e o Acespo também Paraná. Tem certificações também aí na área de TI, né? Então, principalmente em alguns projetos que eu participei na indústria que eu precisava fazer erro de interface de sistema, então na parte de projetos, fazer algumas certificações nessa área também. Não atuei muito tempo, mas na época eu fiz. Sou founder da Novo Elo. A Novo Elo, então, a gente é uma consultoria, né? Trabalha com essa parte de treinamento e consultoria para recursos humanos, né? E eu também participo de iniciativas sociais como mentora, como o Google Business Group, né? Que é o GBG, é uma iniciativa da Google, que tem para o mundo inteiro, e aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba eu falo sobre reputação digital e LinkedIn nas minhas mesas. Também participo do OMA. Oi. Veja se não está acabando a bateria que sumiu o teu vídeo. Espera aí. Só um pouquinho. A princípio está carregado normal aqui. Porque não está aparecendo o... Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. O teu vídeo. Deixa eu olhar, os cabos estão conectados? Tá. Voltou? Não. Não? Peraí, então eu vou só descompartilhar um pouco. Compartilhe de volta, por favor. Vamos tentar de novo. Aí, aqui apareceu. Tá. Vocês estão vendo a apresentação ou o PPT aberto? O PPT aberto. Aberto? Então só um pouquinho que eu quero colocar ele assim. Foi? Foi. Foi? Beleza. Também participo do OMUIL, que é da Google. A filosofia dessa iniciativa da Google, voltado para mulheres, é que se uma mulher prospera, toda uma comunidade
Sou mentora no programa Empreendedora Curitibana e também na Hot Milk, que é o nosso ecossistema de inovação aqui da PUC. Então, sou bem ativa aí falando do nosso ecossistema aqui em Curitiba. Então, eu queria passar para vocês hoje essa questão do líder. O que vem à mente de vocês quando se fala de líder, né? Eu coloquei essa imagem ali lá das cavernas, né? Esse é até um desenho, eu não lembro o nome desse desenho, mas é bem interessante, eu falando dessa questão de liderança. Por que eu quis trazer isso? Que a gente sempre pensa em líder no atual, né? Hoje, em projetos, em RH, em facilities, mas a questão de liderança, ela vem desde os primórdios. Só coloquei essa imagem, porque olha que interessante essa questão do líder. Tá vendo ali, né, o homenzinho das cavernas, e ele tem ali um bichinho de estimação, vamos dizer assim, que está fazendo o quê? Imitando o que o líder está fazendo. Né? Então, quando a gente traz essa questão do tempo das cavernas, qual era a dinâmica? Então, o homem, ele tinha que sair para caçar, para trazer o quê? O alimento para sua família, né? Enquanto a mulher ficava na caverna, cuidando da prole, né? Cuidando dos filhos. Então, a liderança, isso a neurociência me explica, já fala um pouco, isso está no nosso cérebro, já está lá guardadinho, essa questão do líder. Eu quero trazer algumas curiosidades também dessa questão de líder, que também está no nosso inconsciente. Para vocês terem uma ideia, para ser um líder, no nosso inconsciente está guardado que tem que ser uma pessoa alta, forte e corajoso. Agora, puxa pela sua memória e verifica no seu ambiente de trabalho algumas pessoas que você lembra neste exato momento que tem essas características. Ele é alto, ele é forte e ele é corajoso. Parece engraçado isso, mas isso em 1950, 40 e pouquinho, 50, existia uma teoria que falava sobre o líder, que ele precisava ser alto, senão ele não poderia ser líder. Então imagina, acima de 1,70 m, tá, gente? Então imagina quem tem menos que isso, que não poderia ser líder. Então existia até uma brincadeira nessa época que só podia ser líder, no caso masculino, se ele servisse o quartel, porque no quartel tem que ter acima de 1,70 m. Passou menos que isso, não era possível ser líder. Então tem muito essa questão ainda guardada, e eu trago é muito engraçado uma situação na última empresa que eu trabalhei, que era bem assim, um dos gestores, ele não era o gestor da planta onde a gente ficava, mas ele é vivo, né? Ele tem 1,90 m, tá? Alto, tudo assim, né? Sério. Só que o gerente mesmo, que era responsável pela planta, tem menos de 1,50 m. E era muito engraçado, quando a gente estava numa reunião, eu não conhecia. Quando eu participei de uma reunião, automaticamente, quando eu olhei, falei, o gerente é aquele mais alto? Falaram, não, o gerente é mais baixinho. Falei, nossa, sério? E não era só comigo. Várias pessoas que participavam de reuniões tinham essa mesma impressão. Eu fiquei pensando e falei, nossa, que estranho, né? Por que será isso? Porque realmente isso é guardado no nosso inconsciente, essa questão do líder. Por isso que fala, né, do homem ser alto, né, mulheres, né, mas o focado mais na questão aí do homem, né, por isso que eu trouxe essa questão do homem da caverna, né, essa questão de ser alto, forte e corajoso. Por quê? Nessa época, além disso, ele tinha que ser forte, por quê? Ele tinha que abater a caça, então ele precisava matar um animal grande. Se ele não tivesse coragem para enfrentar, ele também não poderia ser líder. Então, tinha que ter essas 3 características para ele poder liderar. Se a gente faz essa comparação hoje, é muito parecido, não é? Essa questão ali do alto já não é mais a questão da altura, mas assim a questão do seu conhecimento, da sua capacidade. A questão do forte é o quanto que você luta para defender o seu time. E corajoso é o quanto você chama para si a responsabilidade para liderar um time, né? Então, fazendo essa analogia, só para a gente começar a entender o que a gente vai falar aí sobre liderança. Tem mais um caso verídico, esse aqui, de 1896, o presidente William, acho que é Mickley, que fala, ele media 1,70 m e era chamado de pequeno garoto pela imprensa.
Então, vocês vejam que já nesta época, para vocês entenderem que a altura, ela dizia se você ia ser líder ou não. E graças a Deus que a teoria já caiu por terra, não é mais hoje, não importa a sua altura, e sim o como você se desenvolve para essa questão de liderança. Então, para vocês verem que é verídico, e até hoje vocês podem deixar pela memória que, com certeza, se vocês entrarem num ambiente, entrarem numa reunião, numa empresa, e vocês olharem, é bem provável que vocês olharem na reunião, quem for o mais alto, vocês vão achar que pode ser o líder, né, ou o gerente, ou o diretor, e nem sempre é. Com base nisso, né, no tempo atual, a gente fala muito dessa questão de liderança tóxica e liderança inspiradora. Essa questão da liderança tóxica, até vocês podem verem ali, né? Eu coloquei uma imagem com uma pessoa com uma máscara, tudo, olhando para o computador. E o que seria essa questão da liderança tóxica, né? O que isso pode causar de danos realmente numa equipe? E aqui eu vou trazer vou trazer estatística para vocês entenderem também o que isso afeta. E não só essa questão, tem alguns líderes tóxicos que são bem facinhos de reconhecer, outros nem tanto. Então eu vou trazer isso para vocês também entenderem como vocês aplicam isso no dia a dia de vocês, para o projeto de vocês, né? E isso é muito importante. Antes da gente entrar ali, eu vou contar para vocês, eu passei por 2 situações super complicadas, foram em 2 trabalhos, né, em empresas diferentes, mas eu vou explicar como dar voltas. Gente, isso é muito importante vocês cuidarem da questão da sua liderança e do legado que você deixa. Numa das empresas que eu trabalhei, ela era uma gestora, ela era uma mulher. E essa gestora, ela gritava com todo mundo, ela chegava com o notebook, jogava na tua frente. Nossa, era uma pessoa assim, como a gente diz, descompensada, né? Ela não tinha essa questão de trato com a equipe. E era bem difícil lidar, ela é muito autoritária, ela gritava. E fora as piadinhas que elas faziam pelas costas dela, então tudo aquilo era muito tenso, era muito preocupante, né, com a situação. E eu trabalhava como consultora nessa empresa, então eu era de uma outra empresa que estava lá dentro, né, prestando suporte para eles. E em um determinado momento, teve uma falha no sistema, aconteceu um problema, e só estava eu lá, eu fui correr para ajudar. Eu fui explicar para essa pessoa, né, para essa líder na época, eu falei, olha, aconteceu um erro no sistema, vai demorar um pouquinho para organizar, e fui já tentando antecipar, né, porque eu sabia que ela ia surtar. Não adiantou nada. O que essa pessoa fez? Essa líder, ela pegou e gritou comigo no meio da sala. Pegou, porque você é uma incompetente, porque como é que a tua empresa deixa fazer isso? Mas falou, gritou um monte. Isso que eu fui avisá-la que aconteceu um problema no sistema, que era esperar que a equipe de São Paulo já estava fazendo o trabalho. E infelizmente, ela, né, pelo perfil, nossa, gente, vocês não têm noção, foi muito terrível. E um dos meus colegas filmou, porque isso faz muitos anos, tá, gente? E esse colega filmou. Eu falei para ela, não, tudo bem, né, eu falei assim que resolver, eu volto conversar com você. E saí da sala, né, da onde eu tava, fui pro banheiro respirar, né, tomei um pouco de água, liguei para São Paulo, expliquei para minha supervisora o que estava acontecendo, que tinha surtado. Ela falou, nem precisa você me contar, já me ligaram contando do surto que essa pessoa teve aí. Ela falou, Leila, eu não consigo viajar de São Paulo aí, eu só tenho reunião na próxima semana. O que eu peço para você é que você respire, tome água, né, e volte para o teu trabalho. E a vontade de você voltar, depois de todo mundo te olhando, aquela situação tensa, aquela coisa ruim, você tinha que voltar a trabalhar, porque eu representava a empresa, eu era consultora lá dentro. Voltei, sentei, respirei, né, mas com o coração né, palpitando, mas beleza. Daí meu colega que tinha filmado falou assim, Leila, eu nem sabia, ele que me contou depois, né, que tinha filmado. Falou, Leila, sabe o que você faz? Eu tenho essa filmagem, eu te dou e você processa ela. E isso na época, gente, nem falava-se de assédio, dessa questão, nem se falava, não tinha muito disso como hoje tem, né? Antigamente não tinha muito disso. As pessoas acabavam aceitando e ficando quieto.
Daí eu falei, não, deixa pra lá, ela é desse jeito mesmo e tal, e deixei quieto. Na outra semana, daí teve reunião, foi conversado e tal. Ela não pediu desculpas, ela simplesmente fingiu que nada aconteceu e continuamos trabalhando. Daí encerramos o projeto e tal. Anos depois, mas muitos anos depois, entrei numa empresa, estava trabalhando super feliz, fui promovida e tal, e passei para um outro prédio, né, onde eu trabalhava em várias plantas, assim, né, vários sites, e fui para um outro prédio. E adivinha quem que eu encontro no outro prédio? Justamente, essa mesma pessoa, ela era líder de um projeto. Quando eu olhei para ela, sabe quando volta toda aquela imagem, acontecimento, falei, meu Deus, eu não acredito que essa mulher está aqui. Porque era planta muito grande, muitos funcionários, são mais de 600, né? Não tinha como encontrar as pessoas. Beleza. E eu encontrei ela na fila do banco e falei, oi, tudo bom, fulana? Ela falou, oi, tudo bem, mas ela não lembrava de mim, mas eu lembrava dela. Sabe aquele negócio que quem bate esquece, quem apanha sempre lembra. Foi o que aconteceu comigo. E beleza. E futuramente eu fui trabalhar num projeto junto com ela. E eu relutei um monte, gente, mas um monte para ir trabalhar com ela. Porque eu sabia como ela era. Mas as pessoas falaram que ela tinha mudado e tal. Uhum. Fui lá fazer o projeto com ela. Mudou nada. Tava pior. Né? Mas eu já sabia como ela funcionava. Então eu consegui trabalhar no projeto com ela, assim, e depois eu saí desse projeto, saí dessa empresa, fui trabalhar em outra empresa e futuramente chegou notícias que ela foi penalizada nessa empresa porque era uma empresa mais ética, era uma empresa que tinha código de conduta, então ela era uma empresa totalmente voltada realmente para a coisa do capital humano, né? O capital da empresa. Então ela sofreu gancho, várias coisas assim, entrou em plano de ação. Depois que eu saí de lá, eu fiquei sabendo que ela realmente não se adaptou e dela foi desligada da empresa. Então eu falo, caraca, olha como o mundo dá voltas, né? E nessa mesma empresa que eu trabalhei, tinha uma outra menina. Eu quero que vocês anotem isso, porque vocês são gestores de projetos, assim como eu fui. E existe pessoas que ela tem perfil para execução. Ela vai ser uma excelente pessoa para executar. Se você promover ela para ser líder, ela vai ser um líder tóxico. Se você não souber avaliar corretamente. Então anotem isso. Vocês colocarem o capital, né, intelectual certo na posição certa. Por quê? Tinha uma menina que ela performava muito bem. Ela era da área de TI, mas excelente. A menina que você pedisse para ela, ela fazia. Tá? Ótima. E na minha área, a gente estava sem supervisor, né? E justamente como era um projeto de TI e ela executava muito bem, ela conhecia tudo que você pode imaginar, ela tinha tempo de casa e tal, o que fizeram? Vamos promover, vamos, já que ela já era sênior, né, analista sênior, vamos promover ela para ser líder. Foi a pior coisa que fizeram. Ela foi, como ela não tinha esse preparo para a liderança. Então, quando ela chegou na minha equipe, vocês não têm noção como ela desestruturou mais de 50 pessoas. Quando ela chegava segunda-feira pela manhã, eu lembro até hoje dos olhos verdes dela, assim. Quando ela escutava os tec, tec, tec dos saltos, a gente tinha que ficar em silêncio. Para vocês terem uma ideia, até o barulho do teclado incomodava ela. Ela queria silêncio, ela era muito autoritária, ela perseguia as pessoas que não eram do acordo com o que ela passava. Então a liderança dela foi extremamente tóxica para nossa equipe. Pessoas estavam pedindo atestado, queriam trocar, tinha reclamação direto dela. Então foi super difícil para vocês terem uma ideia a liderança dessa pessoa. Daí na empresa o que fizeram? Plano de ação, e vai, conversa, e tenta fazer mudar, e tal, e tal, e tal. Só que assim, a mudança tem que partir da pessoa, né? Só que mesmo com tudo isso, e não puderam voltar ela para o cargo anterior, porque já tinham colocado uma outra pessoa. Ou seja, ou ela mudava, ou ela ia para a rua. O que aconteceu? Ela não mudou, ela foi para a rua. Por causa da liderança tóxica. Deram um período para ela para quase 6 meses. 6 meses. Porque logo que ela entrou, começou a dar problema, né? Então, não podia voltar, porque já tinha uma pessoa lá trabalhando, eles não podiam desligar aquela pessoa. E a ideia era que, como ela performava muito bem, como ela era analista, eles queriam que ela performasse como líder. Só que, infelizmente, ela saiu de uma excelente analista sênior e acabou se tornando uma líder
tóxica. Então ela tentou, fez curso, gente, mas infelizmente não deu certo. Ela dava gritos, piti, mas sabe, piti-piti mesmo, assim, gritava com as pessoas. Tinha algumas pessoas que ela realmente perseguia, assim, onde você tá? Foi no banheiro? Imagina você chegar para um líder teu, vai fazer o que no banheiro? Gente, por favor, não é assim que funciona. Então, nesse caso, eu tive duas experiências bem gritantes de líder tóxicos e também tive experiência de líder inspirador, graças a Deus, né? Então, só para vocês saberem, essa questão da liderança tóxica, existe um estudo da consultoria Bambu HR, ela constatou que 44 dos pesquisados alegam ter pedido demissão por causa do chefe tóxico, que lhe tirou a motivação de trabalho por uma série de razões. Então, aqui é uma pesquisa que eu estou apresentando para vocês, e eu também já tive experiência própria, né, em duas grandes empresas que eu trabalhei. E uma das causas, mencionada por 20% dos entrevistados, eles falam que tira essa motivação deles também, é o chefe roubar o crédito pelo trabalho feito. Ou seja, é o subordinado que faz, mas ele diz que foi ele que fez. Não reconhece o trabalho do funcionário. E 63% dos entrevistados, eles condenam esse tipo de, entre aspas, estelionato profissional. Ou seja, a gente também, se puxar pela memória, quantas pessoas a gente já conversou conosco, colegas, né, que falaram, poxa, fiz todo um trabalho legal e não fui reconhecido. Ou chegou com uma ideia de um projeto de melhoria, puxar para o meu lado aqui, né, um projeto de melhoria, de uma automação, apresentou, né, para o líder, ele, olha que legal e tal, passa um PDF, passa um Word, e de repente o projeto é aplicado na empresa e você não é nem citado, né, porque você fez o desenho do projeto. Então, é bem complicado essa questão da liderança tóxica. E falando um pouquinho mais essa questão aí também da liderança tóxica versus pedidos de demissão. Então, as maiores causas para pedido de demissão é a chefia não manifestar confiança ou dar poder, no sentido assim, você espera alguma coisa do líder, mas ele não te dá apoio, então isso é bem complicado. Ele ignora também excesso de trabalho, essa questão de trabalhar em dobro, trabalhar triplo, então tem que tomar cuidado, porque a questão de excesso de atividade, a gente acaba absorvendo, né? Às vezes alguém está de férias, alguém faltou, está afastado por algum motivo, né? Ou por INSS, alguma coisa assim, acaba tendo uma sobrecarga. Mas a questão é a perseguição. Então, eu não gosto de fulano, por N motivos. O que acontece? Vai colocando mais, colocando mais, colocando mais demanda, a tal ponto que fala, ei, eu não consigo fazer isso. E o que acontece? Você é incompetente, daí já começa a xingar, começa a falar que você não performa, que você não entrega, que você não atingiu a meta. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão também. Ele não estabelece recompensas financeiras por conquista. Aqui é mais para aquelas empresas que trabalham com PPR, toda essa parte de bonificação, área comercial, né, área de vendas, eles trabalham por essa questão, atingiu X da meta, então vai ganhar X reais em cima disso. Então, tem alguns que eles prometem, fala só de boca, e não põe no papel. Daí a pessoa vai lá, atinge a meta. Mas então a meta mudou. Sabe aquele negócio assim? É bem complicado. Então, é aquele famoso que você tem que escrever, tem que documentar, tem que deixar tudo certinho, porque esse tipo de líder, ele pode tentar, sabe, dar o jeitinho dele, tá? Essa questão de contratar ou promover pessoas erradas. Então, eu acabei de contar um caso para vocês que eu passei por isso, e realmente é a pior parte que tem, e isso, às vezes, o RH, ele pode filtrar um pouco melhor essa questão, né? Por mais que a gente saiba que tem alguns líderes que eles acabam falando, não, mas eu quero fulano de tal. Então, o RH, ele tem essa questão de barrar, ele fala, não promove,
não promove. Por quê? O RH ele vai ter todo o documento da questão de perfil, da análise da pessoa, porque, como eu falei para você, às vezes tem pessoas que trabalham bem executando, e se você coloca para a gestão vai ter o quê? A cobrança é maior, ela tem indicadores, ela não. Porque quando você é júnior, pleno, ali é sênior mais ou menos, mas no júnior ali, pleno, tem alguém que está pegando pela sua mão e está te ajudando. Ah, faz assim, clica aqui. Quando você vai para a liderança, geralmente você só fala com gente do mesmo nível que você. Então, ou às vezes você está reportando para diretor, está reportando para o presidente. Eles não têm tempo, eles querem as coisas rápido, então você tem que fazer o quê? Papuf. Tem que entregar um indicador, tem que pegar a informação, tem que depurar e passar para a tua equipe. Você não, se você apanhou naquela reunião, você como líder, você não pode passar isso para a tua equipe. Você tem que depurar e entregar para sua equipe o que ele precisa fazer. Então, se a pessoa que é promovida, ela vai para uma liderança e ela não sabe, por exemplo, trabalhar sob pressão, acho que é o maior, acho não, tenho certeza, que as pessoas que não sabem trabalhar com pressão são as mais tóxicas que existem. Porque ela acaba descontando é uma raiva mesmo, que está ali, porque estão me cobrando, porque estão fazendo isso, e daí ela desconta na equipe, porque ela acaba não tendo esse domínio das emoções. Então, tem que tomar cuidado, gente. Tá na dúvida, não promove, conversa com a RH, aplica teste, e se a pessoa falar, poxa, por que eu não sou promovida e tal, conversa e explica e fala, olha, não é teu momento. Você precisa. Por isso que é muito importante a gente fazer o PDI, né? Das pessoas. Só que não é só fazer aquele papelzinho e largar no canto, tá, gente? Realmente tem que ter a meta, quais são os cursos que a pessoa precisa desenvolver, acompanhar, dar feedback para ela continuar no crescimento, na evolução dela, para que numa próxima oportunidade, né, no recrutamento interno, ela possa ser promovida. Porque muitas vezes acontece aquilo, você promove, a pessoa não se adapta e tem que desligar ela. Você fala, poxa, mas a pessoa era uma excelente profissional quando era analista, virou líder, estragou. Não é que estragou, ela não era preparada para aquilo, né? Então, tomem cuidado com essa questão, tá? Não dar orientações claras. O óbvio precisa ser dito, tá? Se você precisa de uma planilha para entregar na sexta-feira, que tem que ter 3 abas, uma vermelha, uma amarela, outra cor de rosa, você tem que explicar, tem que dizer exatamente o que você quer que esteja de dados, né, naquela planilha. Porque acontece, a gente está tão corrido no dia a dia que você deduz que a pessoa está lendo a sua mente, mas ela não está lendo a sua mente, entendeu? Ah, eu quero uma planilha, tá? Que tipo de planilha que você quer? Para o que que é? É indicador? O que que é? Vai apresentar para quem? Entendeu? Então, já tem que passar isso para a pessoa certinho, porque senão, se você passa de qualquer jeito, a pessoa faz da forma que ela entendeu, e a gente sabe em projetos que o que derruba um projeto são falhas de comunicação, né? Eu sou da área, sei bem o que é isso. Então, falhas, e se a gente não conserta isso no começo, um stakeholder pode vir e cobrar uma coisa, você fala, não, mas eu falei isso, não, mas onde está documentado isso? Já foi. Daí já foi 1, 2, 3 mark points do negócio, e o negócio está correndo, daí você voltar a tentar melhorar o processo, estragou. Daí começa, porque quem faz projeto, vai 1 ano, daqui a pouco o projeto leva 2 anos por falta de planejamento. Nem sempre. Às vezes é a falta de comunicação que acaba atrasando um projeto. E isso tem com a questão do líder também. Ressaltar fraquezas e não qualidades. Isso é muito comum e eu acho isso muito triste, tá? Porque cada um ele tem um jeito de trabalhar. Tem pessoas que são mais quietinhas, tem pessoas que são mais falantes, e todo mundo tem suas fraquezas e suas qualidades. E o líder tóxico, ele tem prazer em chegar e ressaltar justamente, pô, mas tua planilha é muito ruim, eu sempre tenho que refazê-la, você não faz direito. Ou, por exemplo, nossa, você sempre chega atrasado quando chega do almoço, você não cumpre horário. Às vezes a pessoa fez isso 2 vezes, mas foi o que bastou, sabe?
Então, é complicado. Então, quando a pessoa vai lá, entrega o melhor, a pessoa, esse líder tóxico, olha para a pessoa e diz o quê? Não fez mais do que a sua obrigação. A empresa paga você para isso. Hello? Calma, não é bem assim também que você tem que falar com a pessoa, né? Então, essa é uma das questões que as pessoas pedem. Eu também trabalho com RH, né? Eu venho da área de facilities, e posso dizer para vocês que a grande maioria das pessoas, quando chegam para o RH reclamando, não é nem questão de salário. Salário é uma das últimas coisas que eles reclamam. Eles reclamam do clima organizacional e da liderança. Sempre é. Porque o meu chefe é chato, porque o meu chefe é isso, porque papapá. Dificilmente eles reclamam de sobrecarga ou porque está ganhando pouco. Isso é consequência do que o líder tóxico faz sobre o time, tá? Então, isso é muito importante, né? Eu trabalhei muito nessa área, então eu falo para vocês que, meu Deus do céu, é muito complicada essa questão do líder tóxico. Eu quero trazer para vocês aqui uma explicação, né? Vamos dizer assim, mais didática sobre liderança tóxica, para vocês terem. Então, liderança tóxica é toda e qualquer liderança capaz de gerar uma toxina que cause dor. Essa dor pode ser de qualquer natureza, física ou psicológica. Porque quando um líder causa uma dor psicológica, com o tempo se tornará uma dor física, que se não tratada pode se tornar uma doença. Essa explicação é a adaptação da Alessandra Sadi, que ela é autora do livro, por sinal, Liderança Tóxica. Eu acho muito importante, acho não, recomendo, para vocês lerem sobre um pouquinho mais, né? Ela fala sobre essa questão da liderança tóxica. Então, só para vocês saberem, líderes bonzinhos também podem ser tóxicos. O excesso de zelo sufoca. E quando a gente fala de líder tóxico, a primeira coisa que vem na mente posso ser esses dois exemplos, né, que eu citei que eu vivi, né, da pessoa que grita, que xinga, que, né, faz todo um barulho na equipe, mas o líder bonzinho demais é tóxico. Por quê? Sabe aquela pessoa, eu tive esse também, porque o excesso, ele quer tanto te ajudar que ele acaba sufocando você, não dá liberdade para você desempenhar a sua atividade. Como, por exemplo, sabe aquela pessoa, ela manda um e-mail, o e-mail nem saiu direito da sua caixa de e-mail, e ela tá do seu lado falando: Oi, tudo bem? Eu acabei de mandar um e-mail para você. Daí você fala: Ah, beleza, mas nem chegou ainda. Daí tá chegando ainda o e-mail. Ela: Ah, você vê isso, tá? Ela te explica o que tem que ser feito ali no e-mail e tal. Você fala: Ah, tá bom, vou ver. E você anota ali, né, nas suas atividades, na sua rotina, certinho. Passa umas 2 horas, nem 2 horas, uma horinha depois, a pessoa: Então, você deu uma olhadinha no e-mail que eu te passei? Vai falar: Sim, eu já até anotei, está no meu cronograma de atividades. Ah, beleza. Essa pessoa vem toda hora perguntar se você conseguiu fazer, precisa de ajuda e tal. Ela interrompe tanto a sua atividade que ela acaba deixando você sem paciência. Fala: Pelo amor de Deus, tá achando que eu não sei fazer as coisas? Né? E você acaba criando até um ranço com aquela pessoa, tanto que ela quer tentar te ajudar. Então, isso também é a questão de maturidade para líder, essa questão de delegar, e você pode monitorar, mas deixa a pessoa fazer, né? Dá um prazo, se organize. Não fique em cima toda hora fazendo isso, que também estraga, né? Dificulta a performance da pessoa. Tem aquele líder também que só pensa no resultado, ele não avalia os impactos das emoções que o processo pode ocasionar. O exemplo ali, podemos pegar ali do bonzinho, você fala: Ai, meu Deus, não aguento mais essa pessoa, ai, que inseguro. Então, o próprio liderado, ele acaba achando que o seu líder não é capaz de fazer as coisas e acaba não confiando nele. Então, às vezes o líder traz alguma coisa e fala: Ih, mas essa pessoa é tão insegura, será que vai dar certo? Né? Ou tem aquele que, pelo contrário, ele quer que você não almoce, ele quer que você seja o primeiro a chegar, o último a sair, não vai te pagar hora extra, né? Ainda vai fazer burlar a lei, que isso é totalmente errado, porque ele quer que você atinja resultados, né? Então, esses dois extremos é bem ruim, tá? Quando as pessoas não sabem o que esperar do líder, ele pode frustrar as expectativas dela, porque as pessoas estão esperando algo dele que ele nunca prometeu dar. Lembra que eu falei para vocês a questão da comunicação, da importância de deixar as coisas claras?
aqui é muito importante. Porque se você deixar muito livre, muito solto, as pessoas ficam inseguras. Mas você também não tem que trazer, como diz os antigos, né, na rédea curta. Que não é assim que funciona. Né? As pessoas não são bicho para, né, ter que trazer dentro de uma caixa, num lugar fechado, amarrado. Não, chibata nas costas. Não, não é assim que funciona. Né? Pelo contrário, você está oprimindo as pessoas. E não é assim que funciona. Então a questão é, seja claro com seus liderados. Mostre para eles o que eles podem esperar de você. Porque se deixar muito vago, a pessoa, poxa, eu achei que o líder ia fazer isso. Daí o líder fala, ué, mas eu não disse que eu ia fazer isso. Ah, mas deixou a entender. Então, cuidado, comunicação mais uma vez. Provoca traumas. Bom, desses 2 exemplos que eu falei para vocês, que eu passei, é difícil não provocar trauma. O teu psicológico fica bem abalado, eu falo para vocês, porque você muitas vezes, pela opressão, você acaba se sentindo incompetente por causa da liderança, né? Você fala, poxa, mas eu faço tão certinho, eu entrego as coisas, eu bato meta, e isso são traumas psicológicos. Ali na frente eu vou trazer para vocês, no próximo slide, algumas estatísticas para que vocês entendam o que a liderança tóxica pode causar dentro do seu time, né? Da onde você trabalha. E a questão de puxar o tapete do liderado, que é a falta do reconhecimento do trabalho. Lembra que eu comentei no slide anterior da pesquisa? Então acontece muito disso. O líder tóxico está preocupado em se promover. É ele que manda, é do jeito dele, da forma dele e pronto. Quem quer, quer. Se não quer, eu te mando embora e acabou. Então é bem complicada essa questão desse autoritarismo, né? Porque as pessoas não respeitam. Ela vai, enquanto tá na frente, as pessoas, tá, você virou as costas, faz aquela bagunça. Porque as pessoas não têm respeito, ela tem medo. É diferente. As pessoas têm que respeitar um líder, elas têm que admirar um líder, elas não têm que ter medo. Então, um líder tóxico, ele acaba trazendo essa questão, a questão do medo. O próximo são estatísticas, gente, ela é bem assustadora, tá? Essa estatística, ela foi feita antes do momento que a gente está passando da pandemia, tá? E então eu fico imaginando que essa pesquisa aí, esses números podem aumentar, tá? Então ela foi feita antes. As doenças psicossociais já respondem pela maior parte de afastamento no ambiente de trabalho, isso levando em consideração liderança, tá, gente? Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre isso, vocês conversem com o seu RH e pede um relatório de CID, sabe o CID da doença, tá? Que eles colocam no atestado médico, que o RH, eles têm que ter um controle, né, de que tipo de doença que está acontecendo, do profissional, né, que acontece na empresa para fazer relatório, para fazer plano de ação, né, e aonde o RH precisa fazer algum planejamento para tratar determinadas doenças. Se ela é de ergonomia, então vamos falar com o pessoal aí, né, que cuida dessa parte da engenharia, de segurança do trabalho e tal, mudar móveis, adaptação que tem que ser feita, tem que colocar IPI, e quando é essa questão mais psicológica, também, o que está acontecendo na equipe, o RH vai lá conversar com a pessoa, se o problema é interno, dentro, se é um problema na família, então tem todo esse trabalho também que tem que ser feito. Então, os transtornos mentais, eles respondem por 48%, tá? A depressão já é a segunda causa de afastamento no ambiente de trabalho. O Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo, 9,3%. A maior parte desse índice de ansiedade no Brasil vem por causa do trabalho. 1 milhão de brasileiros receberam auxílio-doença em 2011 por causa de estresse. Veja como é bem complicada essa questão da liderança tóxica, gente. As doenças ocupacionais já representam 3,5% do PIB do Brasil. Agora, eu nem vou passar o próximo ali antes de trazer uma reflexão para vocês. Agora vocês entendem, vocês líderes, né? Depois coloca no chat aí quem é líder, quem almeja ser líder, quem pensa em ser líder. É muito mais do que você ganhar mais, falando financeiramente falando, né? Você tem uma responsabilidade nas suas mãos, é muito grande. Você tem que fazer gestão, não são de pessoas, são de mentes brilhantes. Guardem isso para vocês, tá? São mentes brilhantes, são pessoas
que estão ali, olhando para que você seja o farol, que você dê uma luz, que você oriente elas. E não seja tóxico, tá? Então, falando em número, para quem gosta de economia, depois dá uma olhadinha no PIB lá e veja o quanto essa questão de liderança, ela interfere também. Olha só, essa estatística que eu falei para vocês foi feita antes da pandemia. Então, para 2030, a projeção é que os gastos relacionados a transtornos emocionais e psicológicos no ambiente de trabalho cheguem a 6 trilhões de dólares. Gente, daqui 10 anos. Vocês têm noção do que é isso? E isso eu estou falando de liderança, para vocês verem como isso impacta diretamente. Muitas pessoas acham que é legal, eu quero ser líder, porque é status. Se você não está preparado, diga não. Primeiro se prepare. Tá? Isso é muito importante. Falando dessa questão das emoções e da inteligência artificial nas empresas. Olha essa imagem. Eu gosto sempre. A Li já viu, né? Lisa já viu isso em outra apresentação minha. Eu sou apaixonada por essa imagem. Eu peguei na internet. Eu adoro ela, né? Eu uso ela nas apresentações, eu sou apaixonada por essa imagem, porque ela é bem o que está acontecendo, né? Independente do contexto, né? Então, falando ali em emoções. Olha que engraçado, vocês estão vendo ali as pessoas caminhando sem olhar, né, para os lados, somente com o celular na mão, certo? Elas não estão preocupadas, ó, tem criança, mulher, homem, ó, até pra pastinha, tá tudo, né, ó, de trabalho, uma criancinha. Em compensação, do outro lado, a gente tem 2 robôs. Um robô que, entre aspas, seria uma criança, ele tá aprendendo a pintar, fazer desenho, e um outro robô, ele tá estudando, ele tá lendo. E eu pergunto para vocês, isso é real hoje, no nosso dia a dia, ou não? Seja sinceros, coloque no chat, depois a Lizzie conta para mim se isso aqui não é real hoje. Eu falo para vocês que na fila da padaria, lá você vai comprar pão, quantos você pode ficar de fora e olhando? Praticamente todo mundo está na fila olhando o celular. Não olha para trás, não olha para o lado, não sabe quem está na tua frente, quem está atrás, não sabe. Simplesmente está focado naquilo. Eu posso dizer para você, pegando um gancho, que perde grandes oportunidades de networking, tá? Porque às vezes a pessoa que está ali na sua frente pode ser o dono da empresa que você quer trabalhar, pode ser o dono da empresa que você quer fazer uma parceria, que você quer apresentar um projeto para ele, entendeu? Que você super tem vontade de conversar com ele, mas está tão fissurado no teu celular que você não olha para o lado. Os robôs estão sendo treinados, né, para nos atender, certo? E às vezes o robô, ele acaba sendo até mais educado do que o ser humano. E por que isso? Porque robô não tem emoção, certo? O robô, você pode xingar ele, você pode falar mal da mãe dele, você pode fazer o que você quiser. O robô, ele não tem sentimento. Ele é programado para responder aquela pergunta, pronto, acabou. E o ser humano tem emoções. Então, gente, uma coisa que eu gosto de falar, que a tecnologia chegou, o digital chegou, não volta, daqui para frente a tendência é somente crescer essa questão, certo? E o que precisa ser feito? Trabalhar a inteligência emocional, tá? E antes de falar um pouquinho da inteligência emocional, eu quero falar para vocês da teoria das inteligências múltiplas. Ela foi desenvolvida por Gardner em 85. Então, ela é recentemente nova. Então, ela fala das 8 inteligências. A gente foi educado, eu posso falar por mim, né? Eu tenho aí 36 anos. Então, da minha época, um pouquinho para trás, as pessoas foram, vamos dizer assim, ensinadas que somente quem era inteligente é as pessoas que sabem fazer cálculos matemáticos de cabeça. É aquela pessoa que tira 10 em matemática, 10 em física, tudo que envolve número é aquela pessoa extremamente inteligente. A gente foi educado com isso, né, que é o coeficiente de inteligência, que é o QI, né? Então, muitas pessoas, por não ter essa facilidade, acabaram se frustrando, se achando burros, inferiores, que não são inteligentes. E, meu Deus, isso, depois que cresce, dá-lhe fazer análise, né? Dá-lhe ir para o psicólogo e tudo, para tirar as travas e o bloqueio de relacionamento. E com essa teoria, todos nós somos inteligentes. Só que cada um dentro do seu quadrante.
Alguns desse quadrante ele é mais destacado, outro nem tanto. O único que a gente tem pela história, esse sim é um super gênio, é Leonardo da Vinci, tá? Leonardo da Vinci, ele tinha as oito completamente desenvolvidos. Então, era um super gênio. Não vou falar sobre ele aqui, então, que tiver curiosidade para saber sobre Leonardo da Vinci, dá uma olhadinha lá na internet, que vocês vão ficar admirados. Então, ele é o único que a gente tem da história que tinha as 8 totalmente desenvolvida. Então, ali falando dessa roda, realmente tem essa inteligência da lógica matemática, que é aquela pessoa que parece que tem uma HP 12C na cabeça, ele faz, né? Aquelas contas de cabeça muito rápido. Tem a questão da inteligência linguística, também tem uma pessoa ali, é aquela que é super falante, é aquela pessoa, geralmente a gente tem muito isso em palestrante, o pessoal da área comercial, da área de vendas, é aquela pessoa que fala muito bem, se expressa muito bem, ela tem essa questão do falar, e é uma inteligência. Tem a questão da inteligência espacial, sim, ela se localiza muito fácil, ela faz aqueles desenhos, pegar um arquiteto, por exemplo, um cartunista, ele tem uma visão de espaço diferente. Tem a questão da inteligência musical, sabe aquele colega seu que ele tira nota de ouvido? Ele nunca fez um curso na vida, ele põe um violão, ele toca na caixinha, ele consegue. Não, o ouvido absoluto é uma outra coisa, tá? Na questão da música, da inteligência. Mas são pessoas que têm essa questão da música com muita facilidade. Tem a questão interpessoal, que é essa questão do seu relacionamento com pessoas. Então, é aquela pessoa que chega, que conversa, é carismática, sabe? É aquela que vocês falam, nossa, agora o ambiente ficou bom. É aquela pessoa que se desenvolve muito bem, conversa, e geralmente ela tem essa questão também da linguística muito bem desenvolvida, então ela conversa, ela abre, oi, tudo bom, como você tá, como é que vai a família, como é que vai o cachorro, o papagaio, periquito, é aquela pessoa que enche o ambiente de luz. Então, essa questão é uma inteligência, né, de como ela usa isso. Tem a inteligência intrapessoal, ou seja, é o autoconhecimento. Eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês aqui, apesar que eu não estou vendo, né? Não vou ver a mãozinha de vocês agora, mas espero que vocês façam. As pessoas gostam, a grande maioria gosta de dizer que se conhece como a palma da sua mão. E muitas pessoas frisam isso. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira na minha palestra. Até hoje ninguém conseguiu fazer essa brincadeira comigo. Então vamos lá. Então você pega a palma da sua mão esquerda, tá? Pega e coloca ela sobre sua coxa, tá? Segura firme aí na sua coxa. E eu pergunto para você agora, em 3 segundos, você conseguiria dizer quantos risquinhos tem a sua mão esquerda? Quem souber, escreve no chat. 1, 2, não ouvi nenhum barulhinho no chat. Nem barulhinho. Então, ergue agora sua mão esquerda e olha quantos risquinhos você tem, tá? Na sua mão. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela não sabe nem como a mão dela é, e é que se conhece. E eu vou falar bastante disso daqui para frente, porque isso interfere na sua liderança. Tem a questão também da inteligência naturalista. É aquela pessoa que ela tem um contato maior com a natureza, ela tem uma conexão diferente, é aquela que sente cheiro de chuva, por exemplo. Poucas pessoas têm essa habilidade, eu tenho. Então, não tem muito como explicar, tá? É só a ciência que explica isso em nós. E tem a questão também da inteligência corporal sinestésica. Aqui um grande exemplo são os atletas. Personagem de circo. Sabe aquela pessoa que ela se dobra todinha e cabe dentro de uma caixa, né? Aquilo, claro, tem muito treino, mas é uma consciência corporal que aquela pessoa tem para desenvolver. Então, você vê isso muito em atletas. Você fala, nossa, como eu queria fazer aquilo? Mas é uma inteligência. Então, assim, todos nós somos inteligentes. Se tiver alguém na turma que se até hoje não se achava inteligente, porque tinha essa crença limitante, que cresceu desde criança, achando que era só quem tirava 10 em matemática, que era inteligente, né, que era o Einstein, vamos dizer assim,
Então, sinta-se agora liberto dessa crença limitante na sua vida. Você é inteligente, sim, dentro de uma dessas 8 aqui inteligências. Beleza? Agora, falando da inteligência emocional. Eu gosto muito dessa charge. Depois vocês podem seguir aqui, tá? Né? O Guilherme Bandeira, ele tem várias charges, assim, eu gosto pra caramba dele. Nesses 2 corações. Esse coração da esquerda, quem nunca, por qualquer motivo, teve o seu coração todo estrupiado, todo machucado, né? Daí esse coraçãozinho pergunta pro coraçãozinho da direita, que tá todo bonitão ali, estiloso, né? Você é diferente, nunca te vi despedaçado, está sempre de boa. Como consegue? Daí ele pega e responde. Então, já ouviu falar em inteligência emocional? Então vamos lá, gente. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a junção da inteligência interpessoal mais a inteligência intrapessoal. Por isso que eu falei para vocês um pouco antes sobre as 8 inteligências. Porque a inteligência emocional não cai do nada. Tipo, uma luzinha na sua cabeça e você, agora tem inteligência emocional. Não. Daquelas 8, a gente pega 2 que junta e sai a inteligência emocional e precisa ser trabalhada constantemente. A inteligência emocional é uma das competências pegando gancho para o profissional do futuro. Guarda aí a dica, tá? Eu trouxe para vocês também, né, um significado que é da Associação Brasileira de Inteligência, né, Emocional. O significado. Inteligência emocional é a capacidade de um indivíduo administrar as próprias emoções, usá-las em seu favor, além de compreender as emoções das pessoas, construindo relações saudáveis e fazendo escolhas conscientes. Para quem gosta aí de um embasamento técnico, mais científico, né? Então, você pode buscar aqui neste site também. A questão é, como você reconhece as suas emoções, quem está na sua frente, que está tendo as emoções, e você vai olhar o ambiente e você vai ver como eu reajo. Então, você administra a tua emoção, você está olhando quem está na sua frente, qual é a emoção dele, e o ambiente externo, para você tomar uma decisão. Falando assim, parece que é demorado, parece que é difícil, mas não é. Conforme você vai trabalhando, isso fica automático, tá? Vou dizer assim, não vou dizer para você que é bem tranquilo, mas o processo, quando você aprende, fica mais fácil, tá? Então, inteligência emocional, autoconhecimento e o equilíbrio emocional. Reconhecer os sentimentos e lidar com eles de maneira adequada às situações. Sabe aquela coisa que você tem um copo cheio de água e cai uma gotinha e transborda? A questão do autoconhecimento é isso. Você sabe o que deixa você triste, com raiva, nervoso, com tudo, assim, você sabe quais são os gatilhos que despertam isso em você? Porque se você não sabe, então você não vai conseguir controlar a sua emoção, e se alguém bater de frente com você, quando você estiver num desses momentos que você não está estável, vai dar ruim, vai dar problema, sabe? Então é muito importante a questão de reconhecer. Não quer dizer que você não vai ter emoções, tá, gente? As emoções a gente vai sentir. A questão é como você vai controlar essa sua emoção perante o ambiente, né, que está ali, o fator que está colocando essa pressão sobre você, que está dando esse gatilho naquela emoção, tá? E como você responde às pessoas ao seu redor, tá? Sabe aquela lei da física que diz que toda ação gera uma reação? Ou seja, se você grita com alguém e essa pessoa já não está muito boa, ela vai gritar com você. Sabe aquele negócio do insubordinado, né? Que ele grita, que ele briga com você, ele te retruca, ele te responde. Ele só está respondendo o que está fazendo com ele. Ou seja, é a lei da física, né? Então, é muito importante a questão do controle. E essa questão da vivência da inteligência emocional, ela permite gerenciar sentimentos como medo, raiva, tristeza. Por quê? O medo, gente, ele nos protege, tá? Então, não quer dizer que você não possa ter medo, tá? Mas a questão é que não pode ser nada fora do controle. É a questão de proteção. Se a gente não tivesse medo, meu filho, é aquela loucura, aquele desenho animado, né? Era a gente pulando da ponte, era a gente colocando dentro da tomada para levar.
tenho medo de levar choque, não tenho medo disso, não tenho medo daquilo, sabe? Então é diferente da questão do corajoso. O medo é para proteger, só que não pode ser em excesso. Raiva, a mesma coisa. Na medida certa, ela é uma válvula para fazer o quê? Você ir para frente, para você largar de uma situação ruim que você tá e gera mudança. Só que se for em excesso, isso transforma você num agente negativo, num agente tóxico, tá? E acontecer coisas piores. Tristeza também. Se você não tratá-la, pode ter depressão, doenças psicossomáticas. Então tem tudo isso, tá, gente? Essas emoções a gente vai ter. A questão é como a gente controla ela. Coloque no caderno de vocês, o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Você vence ou você é derrotado na sua mente. Guardem isso, coloquem na parede dos projetos de vocês, levem isso para a vida, tá? Porque o teu maior campo de batalha é ali. Se você não vencer a tua mente, não adianta. São os fatores externos, eles vêm, e se você não tiver sua mente, as emoções trabalhadas, aí sim você vai falar, poxa, é verdade, nunca tive sorte. Ah, poxa, isso não é para mim mesmo. Ah, eu não sou competente mesmo. Ah, eu não estudei. Ah, nananana. Então, achar um monte de desculpas e no fim é mente. Então, blindem a sua mente, ok? Para a partir de hoje vocês começarem a trilhar uma carreira de sucesso na área que vocês quiserem. Como? Tendo foco, persistência, definir metas, contribuir para cuidar da sua saúde mental, física, e isso melhora também a questão do seu clima junto à equipe de trabalho, tá? Não sei, difícil, o pessoal de projetos conhecem geralmente esse mapa de empatia, mas para quem nunca viu o mapa de empatia, eu faço uma dinâmica, mas essa tem que ser presencial, mas vou deixar como lição de casa para vocês. O mapa de empatia o empatia em si, o que é? É você se colocar no lugar do outro, né? E se sentir o que ele sente, ouvir o que ele ouve, ver o que ele vê, fale, faz ou se sente sobre determinada situação, tá? Porque é muito fácil a gente estar de fora e falar dos outros, né? Então, vamos pôr o calçado do outro para saber onde que aperta o calo, né? Então, mapa de empatia, vocês vão fazer assim. Depois vocês procuram na internet, pega esse mapinha, pega uma situação e se coloque no lugar dessa pessoa, né? Escreve o nome da situação, se coloca no lugar dela e se pergunte o que ela pensa e sente sobre essa situação, o que ela vê dessa situação, o que ela escuta as pessoas falando e o que ela fala e faz com relação a isso. E quando você se coloca nesse momento, trazendo para o líder tóxico, se você colocar alguma situação assim, se você porventura descobriu que você tem aí, né, um lado um pouco tóxico, dá tempo de tratar, né, ainda essa questão. Por quê? Porque se você fizer esse mapa e por 5 minutos, 10 minutos, você sentir tristeza, falar assim, nossa, que chato, então você pensa que o seu subordinado, ele passa essa situação 8 horas por dia, todos os dias da semana, 22 dias no mês. Ele sente isso com a sua liderança. Então, cuidado. Faz esse mapa de empatia, né? E depois conta aí para ali o que vocês sentiram. E eu trouxe algumas dicas para vocês desenvolverem a inteligência emocional. São várias, tá? Eu trouxe só algumas que são as mais, eu falo assim, são as mais fáceis de fazer, tá? E mais rápidas de aplicar. Aqui tem uma figurinha de uma menininha, tá tentando pintar. Ela, você pode ver que ela tá com raiva, que ela diz que não consegue fazer nada direito e tal. Ela tá muito na emoção. Ah, porque eu não consigo? Quantas vezes a gente também não consegue fazer um relatório, não consegue apresentar alguma coisa, já dá raiva, a gente já quer rasgar tudo, quer pedir as contas, quer ir embora, quer fugir, né? Porque tá muito na emoção, sem ter a inteligência emocional para aquele momento. Então, é muito importante tratar por causa disso. Na segunda figurinha ali, a menininha já fez alguns rabiscos, fez uns desenhos e fala, já está melhor, preciso tentar de novo. E essa questão da inteligência emocional, da gente ter que tratar. Então, primeiramente, a gente ter autoconsciência do que a gente faz, dos nossos sentimentos. Os feedbacks são muito importantes, tá? Para o desenvolvimento das pessoas. Quando você está muito nervoso, realmente fazer contas mentais dá muito certo. Mas eu falo para vocês, não é só contar 1, 2, 3, 4, 5, não só isso.
É você começar, não 5 vezes 5, 25, mais 25, 50 vezes. E vai chegar no momento que você vai começar a perder as contas mentalmente. E a questão, sabe o que é? É você baixar o teu nível do seu emocional e subir o teu racional. Que tá fazendo conta. E daí, de repente, você para e fala, poxa, eu tava fazendo mesmo. Você já passou aquele momento de nervoso, de raiva, tá? O outro é neutralizar as influências tóxicas. Escreva no caderno de vocês, isso é muito importante. Veneno, escrevam isso, gente, é verdade. Veneno só tem efeito se você beber ele in natura. Ou seja, fazer pedido figurado, né? Você não vai pegar uma lata de DT-Foam aí e vai pôr para dentro. Você não vai beber, você vai morrer. A questão de neutralizar influências tóxicas, por isso que é importante o autoconhecimento, porque se uma pessoa chega para você e te chama de ladrão, por exemplo. Ah, você é ladrão. Só que você não é, você sabe que não é. Então, se você sabe que você não é ladrão, por que você vai discutir com a pessoa? Por que você vai bater boca com ela? Isso é uma pessoa sendo tóxica com você. Ela não está falando uma verdade sobre você. Então você ignora. Agora, se ela fala alguma coisa que é verdade, você fala, não, beleza, é verdade. Eu sou assim mesmo. Ah, você é preguiçoso. Poxa, é verdade, eu sou preguiçoso mesmo. Ela falou a verdade. E você se conhece, entendeu? E essa questão de neutralizar as influências tóxicas é muito importante. Porque ficar batendo boca com os outros, se você não se conhece, se estão chamando você de ladrão e você sabe que não é, você sabe. Então deixa eu falar. Entendeu? Você não tem que bater boca com esse tipo de pessoa. Você não tem que gastar a tua energia. Entendeu? Porque qualquer pessoa que faz isso, ela quer desestruturar você. Ela quer realmente. Existem algumas pessoas que fazem isso também porque elas às vezes precisam de atenção. Ou seja, é melhor ter uma atenção negativa do que não ter atenção, né? Então, aqui vai lá. Esse aqui eu falo pra vocês que só nesse campinho aqui, gente, eu tenho workshop, tá? Só pra vocês saberem, eu tenho workshop só falando sobre isso, são 4 horas, treinamento e tudo, que eu trago várias vivências para vocês entenderem o quanto isso impacta na tua liderança, o quanto que a tua inteligência emocional vai mostrar o legado que você deixa para sua equipe. Quando a gente não estiver mais naquela empresa, você for para outra empresa, as pessoas, poxa, eu tinha um líder assim, eu me espelhava nele, ou pelo contrário, pelo amor de Deus, eu quero que suma da minha vida, né? Um líder como esse. E esse aqui, exercer a gratidão. Não é coisa de coaching, as pessoas acabam, né, banalizando isso, não é. Porque falando de neurociência, né, essa questão da gratidão, ela realmente desperta em nós alguns hormônios que nos relaxam, nos deixam felizes. Então, exercite a gratidão, tá, gente? Isso é muito. Leila, vou agradecer pelo quê? Simples. Você está vivo, você tem saúde, você está em casa. Então, são pequenos detalhes que você precisa ser grato. E falando para vocês que gratidão e perdão, eles abrem portas que vocês não imaginam. Seja você acreditando no universo, seja você acreditando em Deus, em energia, seja qual for a questão do que você acredita, eu posso dizer que essas duas palavras, quando você coloca realmente, e a neurociência também explica, para quem gosta disso, né? A neurociência também explica que você aplicando isso, a tua vida começa a caminhar. A tua inteligência emocional começa a desenvolver melhor. E o porquê que o bom humor, gente, é tão importante no trabalho? Eu tenho um e-book, né, ele é muito famoso no LinkedIn, quem me segue, que eu falo, né, sobre resolvendo com bom humor. E quem me conhece sabe que eu sempre brinco, até o meu tipo de escrever, meus artigos é uma pegada diferente, quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto de brincar e tudo, e eu sempre gosto de trazer as coisas de uma forma mais leve, né, para descontrair, né, eu tenho uma característica minha, né, eu gosto disso, e isso a ciência também explica, né, trouxe uma charge aqui de uma menina, né, acordar cedo e ter que aguentar o meu mau humor e o bom humor dos outros. Bom dia, florzinha, dia top. Geralmente a pessoa chega na segunda-feira com essa cara, né? Meu Deus do céu, ai, segunda-feira. Até fiz um post falando, cara, troca isso. Segunda-feira é ótimo, quarta, qualquer dia da semana é muito bom. É mais um dia, é para sua caminhada de sucesso profissional, entendeu? É mais um problema para você resolver, porque você está lá para aprender, para evoluir, tá? Então, essa questão do mau humor não tá com nada. É realmente uma questão assim. Existe
oscilações de humor durante o dia, tá? Você não é sempre ligado no bom humor desde as 5:30 da manhã. Você acorda, mas você decide, ok? É decisão, é consciente se você quer continuar com aquela emoção ou não. É você que decide. Não é teu chefe, não é teu vizinho, não é o cachorro, não é o café que você derrubou na tua camisa. Não. É você que decide. Você tem que tomar uma decisão. Não é culpa do governo, não é culpa do seu chefe, não é culpa de ninguém. É sua. É uma questão de não terceirizar a sua responsabilidade e sim você ser protagonista do que você faz. Mais pesquisas para vocês. Revista Forbes. O bom humor é muito importante para o crescimento na carreira profissional. 90% dos executivos acreditam que o senso de humor contribui para o crescimento profissional. Na Universidade de Nebraska, integrantes que sorriem em reuniões geram maior produtividade e trazem mais soluções inovadoras. Um indivíduo bem-humorado sofre menos porque produz mais endorfina, um hormônio que relaxa. Relato do Dr. Antônio Carlos Lopes, da Universidade Federal de São Paulo. A endorfina contribui para ter bom humor, controla a pressão sanguínea, consequentemente facilitará para você ter uma boa noite de sono e melhora o desempenho sexual. Eita, tenho dinâmicas nessa parte que vocês se racham de rir também, mas é um tal de sair todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, falando que hoje tem, que hoje vai ser o dia, né? Então, por causa do bom humor, gente. Então, são pesquisas. Eu sempre brinco e falo, se tudo que eu disse até agora não te convenceu, eu trago pesquisas, eu trago a parte científica, falando que isso interfere. E essa questão do líder inspirador, né? Já que o bom humor, inteligência emocional, tudo isso tem a ver conforme você lidera. Então, você larga aquela parte tóxica, aquele líder tóxico, vamos transformar, vamos conhecer. O líder inspirador, ele estimula autonomia, excelência e propósito, tem o poder de iluminar o ambiente, é transparente, coerente e consistente em suas ações, promove o equilíbrio da equipe e cria um ambiente motivacional, saudável, responde à dor da emoção de maneira curativa. Lembra que o tóxico, ele causa dor negativa, né? Aqui não, aqui você inspira. Aqui também essa questão do líder inspirador. Evita a recompensa se, então, se você bater sua meta, então vai poder tirar um dia de folga. Utiliza agora que você bateu sua meta, pode tirar um dia de folga. Diálogo aberto, falou, faça, você cumpriu. Se você falou, né, para sua equipe que você batesse a meta, você ia pagar um churrasco, cumpra. Cumpra. Se você não vai cumprir, então não prometa, ok? Tenha um propósito maior e deixe um legado para toda a vida, porque as pessoas vão lembrar de você. Essa frase também eu gosto pra caramba, que é da Maya Angelou. As pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Gente, tá aqui os meus contatos, me segue no LinkedIn, no Instagram, né? E eu quero agradecer a atenção e passo a palavra para a Lise. Obrigado. Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, falando um pouquinho das lideranças, muita coisa que você comentou, Leila, eu já tive de tudo também. Desde aquela líder super querida, que dava vontade de dar um soco, porque não existe pessoa tão querida assim na face da Terra, quanto também aquele que já roubou minha ideia, que já passou para frente as minhas ideias e foi muito bem aceito, quanto aquele líder machista, né? Porque você também já deve ter sofrido com isso, porque nossa área de produção, logística, né? A nossa área ela é bem restrita, né? Principalmente há algum tempo atrás. Hoje em dia já nem tanto, né? Mas eu estou aí no mercado há 18 anos, né? Então, com 19, 20 anos que eu entrei nesse mundo, vamos dizer assim, né? Então, que eu entrei em gerenciamento de risco, logística, produção, expedição e etc. Então, foi bem complicado, assim, nesse período, né? Então, eu passei por muitos tipos de líderes, né? E até ontem eu estava falando, os líderes
O Wilson, né, que é um dos nossos palestrantes, Sim. ele foi meu líder inspirador, né? Ele é e continua sendo. Hoje a gente já é mais parceiro, né? Ele não é mais meu chefe, mas eu ainda chamo ele de Uhum. chefe, né? Hoje nós nos ajudamos, né? Eu tive um gestor que ele era autoritário, ele é de origem militar, que eu brinco com ele, e Sim. ainda é. Quando a gente vai conversar, ele ainda tem o mesmo perfil. Uhum. Desculpa, ele tem o mesmo perfil, mas e eu estudei a vida inteira em colégio da Polícia Militar, né? Então a Uhum. hierarquia ela sempre foi muito presente na minha educação e depois na minha profissão. Então eu aprendi a ser um pouquinho mais dura, né? Então eu não sou muito de mimimi, né? Então os Uhum. gestores que eram autoritários, eles me ensinaram a ser dura, né? A não vir falando besteira. Então, é ruim um líder autoritário? É quando a gente não sabe se posicionar e quando a gente é muito emocional, né? Uhum. Eu, nos vários testes que a gente faz dentro da área de RH e etc., né? Eu não sou emocional, né? Eu sou sanguínea, né? Que é mais Uhum. agitada e tal. Sim. E só me provoca, o quanto mais pressão, melhor eu trabalho. Então, eu sou assim, né? Eu vim nesse perfil, Uhum. né? Porque por toda essa minha vivência, essa minha experiência acadêmica e profissional. Então, hoje, assim, quando a pessoa é muito simpática, eu falo, ai, o que acontece? Né? Fala um palavrão aí para me animar, né? Falando nas lideranças, né? Não nas Sim, amizades, claro, né? Mas claro. quando o gestor é muito simpático, eu fico com as quatro patas para trás, né? Aí Fala, que eu vou colocando para frente, né? Porque a gente não acredita que o ser humano é tão simpático, tão eficiente, tão eficaz, tão tudo, né? É. E a gente acaba quebrando a cara ao longo da vida, né? Porque as pessoas podem ser simpáticas, queridas, eficientes, eficazes e um ótimo líder, né? Então, é, Sim. elas são muito características, né? Então, só com a maturidade e com a experiência, né, infelizmente, de vida, para a gente aprender como as pessoas são. E mesmo assim, a gente cai do cavalo nas lideranças, né? Oh. Mas é como eu sempre falei, né? Chegou só em uma empresa, agora com 37 anos na cara, que era assim, claro que ele não gostava de mim, e claro que eu não gostava dele. E eu Uhum. falei assim, claros e um com o outro, né? E Uhum. disse, minha conta e estamos E tranquilos. tchau. Melhor Aproveita coisa. isso dentro dos 3 meses, né? Que eu não sou burra, né? E Deu deixa certo, embora, você. né? E tô tranquilo. Aí ele, não, veja bem, já quebrou as pernas. O veja bem já você não, você Uhum. precisa de mim, mas não sou eu que você precisa, né? Você precisa do que eu sei, né? E não, eu falei assim, já que nós não nos damos bem e não é uma coisa física, é uma coisa espiritual, que eu não ia com a cara dele e ele não ia com a minha, eu falei assim, então ser sinceros, né? Uhum. Mas eu, com 37 anos, eu tive coragem de fazer isso, né? Tá vendo? Eu ia engolir o resto dos sapos o resto da vida. Mas com 37 anos eu falei assim, gente, né, não Chega, vou né? ficar me sujeitando, né? Eu já tô meio velha para aguentar algumas coisas, né? Então, mas a gente vai aprendendo algumas coisas na vida, né? Então, quando a gente está numa gestão de projetos, o projeto ele tem um tempo X, né? Então, acho que a flexibilização, né, o melhor aproveitamento daquele tempo, levar aquilo como escola, e acabou o projeto, tchau. Né? Uhum. Agora, nos dias, né, corriqueiros, se você está dentro de uma empresa, aí Uhum. as coisas são diferentes. Agora, se não bate com os valores, não Esqueça. adianta estar ali sofrendo. Tem que pedir a conta mesmo, parte para outra, senão você acaba ficando doente. E daí não tem dinheiro que pague isso, Uhum. né? Quando a gente fica com o mal do século, né, que é depressão e essas outras doenças, né, Uhum. voltado, não tem o que faz, não tem o que fazer, né? E daí vem crise de ansiedade, daí vem um monte de coisa, crise de pânico e enfim. É. Então,
Eu acho que esse posicionamento, como você mesma comentou, a inteligência intrapessoal acaba Uhum. se posicionando e acaba sendo uma das mais importantes, né? Sim. Logicamente, a inteligência emocional, mas a intra é bem importante também para que a gente possa se posicionar nessas circunstâncias. A turma aqui, né, que a gente está conversando, tem Uhum. uma idade, uma maturidade, não só a idade, né, que a Uhum. maturidade e a idade não tem nada a ver, mas tem uma maturidade um Uhum. pouco diferente do que a turma de Uhum. quarta-feira que está, né? Uhum. Então, que você vai conhecer ainda, né? Sim, Então, eu aqui conheci. eu posso dizer que eles têm essa condição Uhum. de análise, né, de tudo isso que você comentou. Que bom. Povo, aberta aí a perguntas para vocês, podem abrir os microfones. Vamos lá, vocês têm 10 minutinhos, povo. Vai lá, Marcos, venha o Dair falar. Por que eu, professora? Ó, já fez um comentário ali, ó. As pessoas não É. deixaram de ser inteligentes. O fato é que a internet nos permitiu ser mais preguiçosos. E pior é que acostumamos com isso. Olha só. E pior que é verdade, né? Pois é, Eu Essa mesma boa de sou preguiçosa. Tipo, eu é. não forço mais meu cérebro para saber os endereços. Eu ponho no Waze e vamos aí. Ocupar meu Viu? HD com essas coisas para quê, né? Eu posso Ai, fazer uma pergunta para a Leila? Com, com certeza. Tá, pode. tá. Me diz uma coisa assim, então, a gente consegue perceber se a gente está maduro, se a gente já está autoconfiante o suficiente ou não para dar um passo maior assim? Ou alguém tem que alertar você, falar assim, cara, não é bem aí, vai devagar, você acha, mas ainda não é. A gente consegue perceber isso ou não? Sim, tem as duas maneiras, tá? Tem quando você. O primeiro, geralmente, é o fator externo. São as pessoas que começam a falar para você. Eles começam, cara, tá errado, não é assim, seja menos explosivo, olha direito, tenta controlar. E, geralmente, quem é próximo de você já começa a dar esses sinais. Se você Mãe, quiser ir, também, colegas, né? Professor, quando é mais próximo também, pode falar isso para você, fala assim, pô, mas de novo, né? Vamos cuidar com isso. Você pode pesquisar depois janela de Johari, tá? Procura adoro. lá. Adoro também. Então, porque tem coisas que a gente vê e tem coisas que a gente não sabe e tem coisas que são os outros que falam, tá? Sim, E a questão a do gente ano autoconfiança. passado. Oi, cortou, diga. A gente estudou ano passado a janela do Johari. Fizemos uma Ai, que bom. na matéria, a gente estudou. Perfeito. Foi bem bacana, muito legal. Ela volta aqui, então você pode ver como é complemento. E a questão é do autoconhecimento, tá? E eu falo que a questão, assim, também vai de cada pessoa, né? Essa questão de maturidade não tem a ver com a idade, né? Claro que a tendência é que quando a gente fique com mais idade, a gente amadureça. É de linhas gerais, tá, gente? Não quer dizer, porque tem gente que tem 50 anos e age com 18. Tem gente que tem 18 que fala, meu, o cara tem 30, entendeu? Não é muito disso. A questão é, se você chegar no momento em que você prefere ter do que ter razão, eu posso te dizer que você já chegou num nível de maturidade, Show. você tá tipo assim, entendeu? Você tá assim, sabe? Então, pensa nisso. Revela, então, essa questão da janela, né? Essa questão do autoconhecimento é bem legal. Você tem que reconhecer o que te deixa nervoso, o que deixa você estressado. Trabalha isso. Para que a gotinha, sabe? Aquela dentro do seu copo não transborde. O Daíra é um pouquinho só mais velho que a gente. Que eu e você. É, Só um pouquinha pouquinho. coisa. Eu tenho 36. A cara é de mais nova, mas eu tenho Eu fiz 36. 39. Ele é um pouquinho mais Tá velho que a aí, gente. gente. Eu tenho Estamos todos 48. juntos. Estamos todos juntos, gente. Estamos todos Então, juntos. bem pouquinho. A Poliana escreveu assim, ó. Em casos de que a pessoa já foi alertada de que, por exemplo, né, trabalha bem esforçada, mas lhe falta autoconfiança, teria algum passo para iniciar um processo de mudança? Dá um soco nela. Já foi avisada e não está fazendo. Brincadeira, Poliana. Sacode. Tô brincando.
Porque, Não, mas assim, continuando, né? Ó, porque tem para as mais. pessoas que futuramente querem ser líderes, isso é uma característica importante. Autoconfiança, claro, você tem que gerir um monte de gente, né? Uhum. Lembra que eu falei pra Diga você lá. que. Lembra lá do primórdio, que eu falei que tinha que ser alto, forte e corajoso? Lembra que eu falei no começo? Então, essa questão é bem isso. Ah, com certeza, não sei se é sobre você ou sobre uma pessoa da sua equipe, né? Então, o que a gente tem que fazer? Trabalha a PDI dessa pessoa, dentro do recursos humanos, trabalha com ela com treinamentos, né, voltado para essa questão de desenvolvimento dela. E às vezes ela precisa. Eu falo de coaching, gente, porque por mais que as pessoas não gostem, mas eles ajudam bastante os que são de verdade, tá, gente? Toda profissão É, tem os que são de verdade, tá? De picareta. toda profissão. E tem os picareta. Então, assim, procurar alguém que realmente, porque ele vai trabalhar com vocês alguns gatilhos mentais e algumas crenças dentro que são comportamentais, tá? Que não deixam você ter autoconfiança, que tem a ver com a forma que você foi criado, né? Quer ver? Eu pegar um exemplo clássico. Menino e menina quando são criados. Nós, mulheres, somos criadas, deixa eu pegar aqui um exemplo. A gente apresenta, olha mãe, o que que eu fiz? Ai, que lindinho, parabéns, continua assim. Então, a menina sempre precisa de ter uma afirmação, né? Tudo ela tem que chegar para a mãe, para o pai, ela precisa muito disso. O menino, ele já é criado mais para ser independente. Vai jogar bola, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, até em negociação de salário, o homem já consegue chegar, não, eu quero X. Mulher, questão de criação mesmo, comportamento. Se oferecer X reais, ela fala, então tá bom, obrigada. Ela nem negocia, né? Então, isso é legal, tá? Questão de comportamento, nisso é bom de se trabalhar, tá? Sem autoconfiança, gente, sem quebrar essas crenças limitantes que travam você, você não vai ser bom líder. Ou você vai ser tóxico porque você vai querer esforçar demais, ou você vai ser tão bonzinho a tal ponto também de sufocar a sua equipe, tá? Então, ter o equilíbrio. E até mesmo, Apoliana, vamos dizer assim, eu sempre me meto, tá? Nas palestras da Leila, tá? Não liguem. Já é amiga, já, né, Elise? Já sou parceira, já. Já virou É, parceira de assim, negócios aí. se você não confia em si mesmo, quem vai confiar em você? Uhum, Se você não confia em atravessar a rua, como você vai levar uma outra pessoa? Entendeu? uhum, Se você não confia em você, as pessoas sentem que você não tem essa confiança. Até na voz a gente não consegue falar. Sabe quando você está trêmula? Como que você vai dar um recado como gestor que você não confia no que você está falando, não acredita no que você está falando? Ninguém vai acreditar em você. Entendeu? Então, uhum, se a pessoa precisa, ela tem que desenvolver essas características, né? Essas skills uhum. agora, né? As novas É. habilidades aí, né? Então tem que desenvolver. Não consigo desenvolver, vai ter que procurar uma ajuda. E são os coaches, os Uhum. mentors, né, que vão estar fazendo esse apoio, né? Precisa de uma característica dessa para ser líder? Claro, né? Senão te quebram na primeira. A pessoa vai dizer assim: ah, tá Uhum. aí gaguejando, não sabe nem falar. Quebrou você, entendeu? Você sai Então, chorando da reunião. pessoa sai chorando. Uhum. Agora, se a pessoa é Uhum. forte, se ela tem uma autoconfiança, ela diz assim: eu não vou chorar, mas você vai. Acabou, quebrou a Uhum. outra, né? Então, chora pra mãe do amigo. É mais ou menos assim. Então, isso é uma pessoa autoconfiante respondendo, né? Então, a gente tem que, para Uhum. ser líder, não é ser grosso, mas você saber se É. posicionar perante uma situação que você não espera, né? Uhum. O Marcos comentou aqui, tive uma coach na última empresa em que trabalhei, foi uma ótima experiência e aprendizado. Se, como a Leila falou, né, é uma coach de É. verdade, ela desenvolve a gente. Uhum. Isso mesmo. Mas alguém, povo, Bom. eu precisei de um coaching para reorganizar a minha vida emocional, né? Porque eu sempre coloquei trabalho trabalho e acadêmico, né, sempre na frente. Isso há uns 7 anos atrás, e mesmo assim, mesmo 7, 8 anos atrás, e mesmo reestruturando naquela época a minha roda da vida, que é uma das atividades, né, Uhum. ela sempre ficava meio uma para cá, várias ações que a gente tem que ir fazendo, que para eu equilibrar a vida, né, então sempre teve algumas
discrepâncias ali. Hoje ela está mais equilibrada, né? Mas foram 8 anos aí trabalhando para que a minha roda da vida ficasse melhor. Era meu amigo que era meu coach, né? No começo ele cobrava, né? Chegou uma hora que ele, meu Deus, eu já vou mais poder cobrar, você vai ficar pobre. Mas daí o que aconteceu? Virou meu melhor amigo também, né? Porque daí fica mais fácil, né? Às vezes a gente conversa e a gente repõe, né, as análises da roda da vida para ver como está a estrutura. Né? Então, às vezes é legal a gente fazer algumas atividades assim, né, para estruturar, para ver como que está, né? Sempre bom. Autoconhecimento, gente, é constante. Não tem. 8 anos aplicando roda da vida já. Tá vendo, gente? Não é tipo, fiz um mapa hoje, pronto, amanhã eu tenho inteligência emocional, amanhã eu virei. É todo um trabalho. É todo um trabalho. É mudança de hábito, né? É mudança de hábito. Não tem que mudar. Dói, gente, crescer dói. Mas vale a pena o resultado no final. Pessoal, então por que eu resolvi trazer palestra? Primeiro, para dar uma sacudida na nossa aula. Segundo, porque a gente precisa ouvir profissionais como a Leila, né, que é de mercado, que tem uma experiência enorme, que tem muito a contribuir para o nosso conhecimento. Fica todos os contatos aí da Leila para vocês utilizarem aí não só para conversar, mas principalmente para tê-la como consultora. Ela tem uma palestra super ótima sobre LinkedIn. Agora está falando até de TikTok, porque ela é chique, né? Ela já está lá na frente, nem sei o que é isso, para que serve. Baixei. Vou falar quarta. Por isso que eu baixei. Eu falei pro Igor, eu já vou baixar, porque quando eu for falar na quarta, eu já vou estar com o bicho na mão, né? Então, a gente precisa de pessoas mais inteligentes que a gente, por perto, para que a gente também se desenvolva, pessoal. A gente brinca, mas a gente sempre ter pessoas que tenham conhecimento, que tenha sempre para agregar, para rir com a gente, porque ela é uma ótima parceira para rir. Verdade. E eu acredito que você contribuiu bastante. Gostaram, povo? Obrigada. Da nossa palestra de hoje? Obrigada, gente. Gratidão. Gratidão, Podia ficar falando sobre PMBOK aqui para vocês, mas essa é a parte Gostamos que sim, você professora. tem que ler, né, Odair? Essa é a parte chata que você tem que ler e estudar, né? Agora, essa parte de você é contratado pelo conhecimento que você tem, pelos certificados que você tem, mas você é mandado embora por tudo isso que pode faltar dessas skills que a Leila trouxe para vocês. Né? Então, por isso que é importante a gente se abraçar nesses novos processos, nesses novos conhecimentos que não tem em livro nenhum, né? Que tem, lógico, né? Tem livros para vocês lerem, mas essa troca muita coisa. de informação, né? É bem importante para vocês que estão no mercado ainda. Mas os livros não contam, não dão essas dicas assim. As pessoas já passaram por isso. O livro não passou por isso. Bem isso. Por isso que eu falo, né? E é mais gostoso a gente ouvir, né, as informações, né, a gente ter essa troca do que efetivamente a gente ficar lendo técnica ou teoria, porque teoria se joga no Google, né? Agora, essas experiências trocadas, elas são sem tamanho aí, totalmente irrelevantes, certo? Povo, então, tenho só que agradecer a nossa bonita, né? Agradecer a todos vocês. Leila, obrigada mesmo. Então, chame aí, venda seu peixe para o meu povo, né? Com certeza. E, pessoal, até semana que vem. Fica a última fala aí da Leila e tchau para vocês até semana que vem. Obrigada, gente, pela atenção aí. Depois me procura no LinkedIn lá, Leila Duarte, você pode falar comigo, pode falar no Instagram também, Leila Duarte, _oficial, ou o site da Novelo, novelo.com.br, ok? Trocamos aí experiências e quem quiser saber um pouco mais de consultoria aí, seja workshop para sua empresa, ou LinkedIn profissional também pode falar comigo. Precisa dar risada também, a gente ri, né, para experiências que a gente pode fazer aí crescer. Eu sempre gosto de compartilhar porque eu gosto que pessoas também cresçam e prosperem, né, dentro do seu empreendimento ou dentro da sua carreira profissional. E se eu puder compartilhar e fazer parte do seu crescimento, estamos juntos. Obrigada de coração, gratidão pela atenção de vocês. Obrigado, nós. Beijo. Bom retorno. Sinta-se abraçado pela turma. Obrigada daí pelo carinho.
Povo, meio ponto para quem estava aí com a gente hoje, tá bom? Valeu, prof. Obrigado. Beijo pra vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, até semana que vem, amados. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Bora para outra sala, mas ela abre 8:55, tá? É isso que eu ia perguntar. Agora tem que abrir o outro negócio aqui agora, né? Você vai lá tomar uma água. Já nos Vou encher minha cambuca de água Vai lá. até daqui 10 minutinhos. Beijo, tchau, tchau. Tchau.